Boa tarde, galera. Professor Valquimar, professor de História, turma do 7º ano, será a nossa primeira aula. Nós teremos que fazer uma recapitulação, porque nós vamos estudar a cultura medieval. A gente já viu o capítulo 1, capítulo 2 sobre a Idade Média. E recapitulando, Idade Média está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, ok? Alta Idade Média, século V a século X. E Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, século X ao século XV. Precisamos relembrar isso para quê? Para que nós possamos compreender o que está acontecendo nesse período, ok? Então, a cultura medieval, nós vamos tanto ter ela, vamos apresentar ela na Alta Idade Média, certo? Agora, como também vamos apresentar a questão filosófica na Baixa Idade Média, ok? Vamos lá, ok? Nós vamos falar sobre a cultura medieval. Cultura medieval, Alta Idade Média, certo? Século V e século X. Vamos citar dois aspectos culturais dessa primeira fase, ok? Nós vamos falar sobre o dogmatismo cristão e vamos falar sobre o racionalismo. O que seria, professor, o dogmatismo cristão? O dogmatismo cristão é justamente as doutrinas, os ensinamentos da igreja, ok? E racionalismo? Racionalismo, ele está muito relacionado à questão da razão, certo? A ciência, mais à frente a gente vai falar sobre a ciência, vai ver que a ciência agora, nesse período do século X, surge as universidades, nós vamos ver que a ciência ela vai exigir que realmente tudo seja provado, tudo seja comprovado e o ser humano ele possa compreender. Tenha provas, ok? Nós vamos ver nesse período da Alta Idade Média um cara chamado Santo Agostinho, século IV, século V, ok? E esse cidadão, ele é o mentor do sistema doutrinário da igreja. Ele vai beber, né, na filosofia platônica e vai adaptar as doutrinas da igreja baseado em Platão, ok? Santo Agostinho, ele vai deixar algumas obras, certo? Eu quero citar uma obra de Santo Agostinho. A Cidade de Deus, ok? Subordinada à história, a vontade divina estabelece predestinação. Santo Agostinho também vai abordar a questão da predestinação. É um assunto bem complexo. Vou só citar aqui, ok? Em outro momento a gente pode conversar sobre isso, ok? Nós vamos falar agora sobre a educação. A igreja, nesse período, né? Ela tem o poder, certo? Nós podemos ver aqui no nosso quadro, até coloquei aqui, ó, o poder da igreja. A igreja, ela era detentora do poder secular e do poder espiritual. E a educação estava sob o controle de quem? Do clero, que é o primeiro grupo social, certo? Nós vamos depois entender isso, porque o grupo social estava no topo, era o clero. Isso nós estamos falando na Alta Idade Média, ok? Vai surgir também as escolas nos mosteiros. O que eram os mosteiros? Os mosteiros eram um lugar onde os monges queriam separar-se da corrupção e da imoralidade que a igreja estava vivendo naquele momento, também era um momento ruim, e eles tinham uma vida simples, certo? Eles produziam o seu alimento com a agricultura e viviam uma vida de estudos com muita dedicação.
essas escolas estavam que junto às catedrais, ok? Vai surgir nesse período, século X, universidades, que eu também coloquei aqui no nosso quadro. As universidades vão surgir século X. Quero citar algumas. Salerno, em Paris. Quero citar em Roma, Coimbra, né? E todas essas influências da igreja era transmitida a cultura daquela época. As obras eram tudo direcionadas à religião. Ok? Nós vamos ver alguns conteúdos que eram oferecidos naquela época da educação. Nós vamos ver a gramática, retórica, lógico e a dialética. Isso era oferecido em torno de 4 a 5 anos e era dado o título de bacharel. Como é que eles vão classificar? Trivium, certo? Era o trivium. Gramática, recapitulando, retórica, lógico e dialética. Vai ter também o quadrivium, que era aritmética, música, geometria, astronomia. Isso era dado o título de mestre durante um período de 3 a 4 anos, ok? Nós vamos ter também, nesse período da educação, a especialização. Para ser especialista em medicina, o cidadão precisava fazer um curso de teologia. Ele precisava se formar em teologia para depois fazer medicina, ok? Nós vamos agora falar sobre filosofia medieval, baixa Idade Média. Lembra que eu falei para vocês que o período da Idade Média é dividido em Alta Idade Média, recapitulando, e Baixa Idade Média, ok? Nós vamos ver agora Baixa Idade Média, século X a século XV. Nós vamos ver a filosofia desse período. Nós vamos ter um cara chamado Santo Tomás de Aquino. Ele é o mentor desse período de muita importância, né? Quero citar aqui essa passagem que é o final da Idade Média e vai iniciar-se a Idade Moderna. Okay? Nós vamos ver, por exemplo, citar alguns fatos ocorridos nesse período. As cruzadas, a peste negra e o crescimento do comércio. A Europa nesse período estava bombando em grande desenvolvimento, mas com a peste negra, certo? Eles tiveram uma grande baixa, ok? Então esse período vai ficar conhecido também como tomismo ou escolástica. O São Tomás de Aquino também vai deixar uma suma, certo? Uma obra. Suma teológica, mesmo, a suma teológica diz o seguinte, suma teológica, mesmo na religião, a razão deveria sobrepor a fé. E aí nós vamos falar de uma temática que até hoje é muito polêmica, a questão do livre arbítrio, certo? Que é o direito de ir e vir, ok? Nós também vamos agora citar a ciência. A ciência, neste período, devido às universidades, século X, elas vão estar em alta, século XIII, século XIV. É o período das grandes descobertas científicas em todas as áreas, certo? Vou citar aqui um cientista, Abelardo Barth, século XII. Quero também citar aqui Frederico II, século II, que também foi um dos grandes protetores e inúmeros pesquisadores. Ele era incentivador, ok? Mas quero fazer referência aqui a um cara que é bastante conhecido, Rogério Bacon, século XIII. Somente os métodos experimentais possibilitariam certeza, ou seja, para Rogério Bacon, o homem precisava ter a experiência. Nós vamos chamar essa escola empírica, ok? Precisava ter prova para dar a certeza das descobertas, ok?
Nós vamos falar também um pouco sobre literatura. Literatura também é muito importante, certo? Nós vamos citar aqui os trovadores, certo? Que eram quem? Eram homens que faziam canções populares, ok? Cito essa. Arquitetura medieval. Como era a arquitetura medieval? Eu quero citar aqui o estilo românico, certo? Deixado pelos romanos, que floresceu entre os séculos XI e século XIII. Apresenta traços simples, certo? Da sua construção e austeros, certo? Ok? Nós temos também, ainda na arquitetura medieval, o estilo gótico. Desenvolveu-se entre o século XII e século XVI. Apresentava leveza, elegância e traços verticais. Ok? Pessoal, nós vamos fazer agora uma pequena recapitulação, certo? Qual é o nome, o título do nosso tempo que nós estamos tratando, nossa aula? A cultura medieval. Nós vamos citar o poder da igreja, ok? A igreja, ela era detentora da educação, da ideologia, né? Da filosofia, certo? Quero citar aqui também a Santa Inquisição, que foi um momento muito importante. Nós falamos também sobre a filosofia da Alta Idade Média, século V ao século X. Falamos também sobre a filosofia da Baixa Idade Média, século X, século XV, ok? E o surgimento das universidades, ok? Foram momentos importantes. Então espero ter repassado para vocês, certo? Essa pequena introdução daquilo que nós vamos dar continuidade nas aulas, né? Nós teremos, certo? Nós estaremos fazendo isso, mais informações, estaremos também passando as atividades voltadas para esse tema. Um abraço, saúde, até mais!